Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e hoje, nesse episódio, nós iremos tratar sobre a tragédia grega. E para falar sobre esse tema, eu convidei um especialista em tragédias gregas, o professor Dr. Matheus Dágios. O professor Matheus Dágios é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, onde ele defendeu em 2019 a tese Polis Enferma, Nossos e a representação do Logos sofístico nas tragédias Filoctetes de Sófocles e Orestes de Eurípides. O Matheus possui graduação também em História, licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e especialização em Estudos Clássicos pela Universidade de Brasília, UNB, e Cátedra Unesco Arcai, e mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga, atuando principalmente nos temas tragédia grega, Sófocles, Eurípides, sofística e Logos. Então, muito bem-vindo, professor Matheus. É uma honra e um prazer muito grande recebê-lo aqui no Diálogos Olimpianos. Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos e todas que estiverem na escuta. Eu gosto de escutar podcast quando estou na academia. Geralmente eu pego aquele tempinho da esteira, fico ali na esteira, caminhando de boa e quando me dou por conta, terminou o podcast e terminou aquele tempo da esteira. Também sei que tem uma galera que escuta quando está na cozinha, preparando aquele almoço, aquela janta caprichada. Se for seu caso, um bom apetite e uma boa janta para vocês. Então, primeiro agradecer por poder participar do Diálogos Olimpianos, que tem se tornado referência para estudantes de história de todo o Brasil e pessoas interessadas em antiguidade. E agradecer por poder estar nesse espaço, comentando um pouco sobre o que eu andei estudando e compartilhando algo do que eu aprendi sobre esse tema tão apaixonante, tão envolvente, tão polêmico e tão vasto que é a tragédia grega. É um tema-chave da nossa memória cultural que imbrica para quem gosta um pouco de história, um pouco de teatro e um pouco de recepção dos mitos. É um tema que está sempre na encruzilhada das ciências. E hoje, mais do que nunca, continua a ser provocativo e desafiador para quem se debruça sobre ele. Matheus, a minha primeira pergunta é bem introdutória. Você poderia falar para nós, de forma geral, o que foi a tragédia grega enquanto gênero teatral? Qual o seu momento de desenvolvimento e principais assuntos abordados? Além disso, qual a diferença entre trágico e tragédia? Essa pergunta parece a mais simples, mas ela é a mais desafiadora no estudo da tragédia grega. O que foi a tragédia grega enquanto gênero teatral? A pergunta já carrega em si uma historicidade e uma carga que a tragédia refere-se a um gênero textual. Em um primeiro momento, nós, distanciados no tempo, podemos pensar que a tragédia grega é um tipo de experiência, que não temos uma correlação na modernidade e na contemporaneidade. É uma celebração que envolve, ao mesmo tempo, duas dimensões. Uma dimensão que modernamente chamaríamos de uma dimensão cívica e uma dimensão que modernamente chamaríamos de dimensão religiosa. Sabe-se muito pouco sobre o que a gente muito tempo se chamou da origem da tragédia. O que sabe-se é muito pouco. A gente concorda, os estudantes, os historiadores, que a tragédia surgiu no final do século VII na região de Corinto ou em algum lugar do Peloponeso, a partir do canto de Tirambo, que era uma homenagem musical ao deus Dionísio. E daí nós temos a discussão da etimologia da palavra. O que se diz é que a etimologia de tragédia viria de tragodói ou tragoédia, recebendo várias explicações ligadas à figura do bode. Seria um canto de pessoas fantasiadas de bode, um canto num concurso onde o prêmio era um bode, ou um canto
que acompanha o sacrifício do animal bode. Obviamente que com o passar do tempo a figura do bode foi perdendo importância e outras coisas foram sendo aglutinadas nesse ditirambo. Voltando à questão da experiência. A tragédia grega está ligada a um tipo de experiência. Há dois tipos de experiência que nós colocaríamos, em uma experiência cívica e em uma experiência religiosa. Por que religiosa? Porque acontece em meio a um festival, a uma celebração festiva, os festivais em honra ao deus Dionísio, o famoso Dionísio que desde a antiguidade vem povoando a nossa imaginação, o deus do transe, o deus que se instaura na cidade, o deus da possessão. Por que cívica? Pelo motivo de que há uma organização da cidade para colocar esse festival em andamento. Várias instâncias sociais gregas se colocam no trabalho, se colocam na organização para que a cidade consiga organizar o festival. E isso já tem uma função social. Essa grande festa possibilitava a coesão do corpo de cidadãos e possibilitava uma uniformidade identitária. Os autores agora, a arqueologia junto com a epigrafia, está descobrindo que há uma economia desse festival trágico, como aluguéis de tenda, como pequenos comércios ao redor desse festival que durava 4 dias. Então, o que nós temos? Nós temos uma cidade que vai celebrar um Deus e, ao celebrar esse Deus, se organiza. Se organiza para que aconteça as tragédias e a comédia. Há um concurso que escolhe quais tragédias serão apresentadas e quais serão os membros do coro. Esse concurso é dirigido por uma figura de importância chamada arconte epônimo, que também vai escolher o que nós chamaríamos modernamente dos atores. Há uma disputa entre os cidadãos para saber quem será o chefe desse coro. Geralmente é um membro rico da comunidade que terá como encargo sustentar os atores que levarão, e ele, por fazer isso, levará parte da fama do vencedor da tragédia. Ele será lembrado junto com o autor do texto que venceu o festival. Os gregos são uma civilização da competição, de disputa. Essa ideia de fazer um festival e ali dentro do festival fazer uma competição para ver qual das peças será colocada em cena é uma forma que os gregos tinham de dividir o mérito, de estarem sempre em competição. E lembrando que existia também um festival em homenagem a Apolo, chamado de Targélia, que durava apenas 2 dias. E a Targélia também tinha coros, eram coros masculinos, e o que se sabe muito pouco, é que, de certa forma, esses coros eram semelhantes à da tragédia. O que a gente sabe? A gente sabe que a tragédia, então, inseria-se nesse quadro festivo da cidade, nesse calendário anual, e que ela homenageava essa divindade Dionísio. E nesse jogo de homenagem, a coesão cívica era aglutinada para manter certos aspectos sociais e individuais desse corpo de cidadãos. Como gênero teatral, a tragédia inspirou o que é considerado o primeiro texto de crítica literária do Ocidente. Aí não tem que não ver falar da famosa Poética de Aristóteles, que foi escrita em meados do século IV a.C. Aristóteles, consciente da estrutura das tragédias, teoriza
sobre o que é a arte trágica, sobre o que fundamenta os efeitos da tragédia e qual é a estrutura do texto trágico, tanto a estrutura textual e tanto a estrutura do espetáculo. E ele coloca essa estrutura num jogo de que as tragédias têm que suscitar compaixão e medo para ter o efeito catártico, a famosa catarse, que seria a purificação das emoções. Quando nós vamos ao teatro atualmente, quando nós vemos uma boa obra de arte, a gente sente essa purificação das emoções. Para Aristóteles, isso está ligado à possibilidade do texto evocar compaixão e medo. Sobre o trágico e a tragédia, essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que vem sendo há muito tempo discutida dentro da filosofia e que nós também podemos ter uma noção dentro da história. Nós temos que ter cuidado porque são duas grandes palavras. Existe a tragédia como teatro, que nasce com os gregos, e existe o trágico. Mas o que é o trágico? Que é uma palavra que a gente sempre escuta. O trágico, o trágico, o trágico, o trágico. O trágico se refere a uma questão filosófica, uma postura de interpretação de mundo, uma conciliação entre a fragilidade de nossa existência e as forças inexplicáveis, o que tentamos explicar que compõe o mundo ao nosso redor. Existe o trágico na tragédia grega, mas existe o trágico com uma postura filosófica que não precisa da tragédia. Há reflexões sobre o trágico em poemas, em romances, em textos filosóficos. Os gregos certamente pensaram uma dimensão do trágico associada à política, mas existe uma história do trágico que se distancia das reflexões gregas. Um livro fascinante sobre o trágico que indico para quem quiser ler é Doce Violência, a ideia do trágico, do inglês Terry Eagleton. Uma das máximas trágicas mais famosas do texto trágico, se eu me recordo também repetida em outros textos, como a história de Heródoto, é o final do coro de Édipo Rei. É algo, desculpa, não sei de cor, mas algo que seria que não podemos dizer que um homem foi feliz sem que esperamos o último dia de sua vida. Nessa reflexão, temos, por exemplo, que basta um dia para que um homem mude toda a sua sorte. Basta um dia para alguém ir da felicidade para o estágio de desgraça. Pai de Tebas, cidadãos, olhai para este Édipo, que sabia o enigma insigne e foi varão tão poderoso. Quem dos cidadãos não teve inveja ao vê-lo, o seu acaso? Vede a que maré de horrível perdição chegou agora. Antes que qualquer mortal contemple aquele derradeiro dia que contemplará, ninguém o chame de feliz, sem que cruze o fim da vida, não sofrendo alguma dor. Esse trecho que o Henrique leu pra gente é a peça que você citou, Matheus, do Édipo Tirano, também conhecida como Édipo Rei em algumas traduções, peça de Sófocles. É uma fala do coro, né, em tradução do Leonardo Antunes. Realmente é uma passagem belíssima e carregada de drama e de dor, muito bem lembrada por você e que eu fiz questão de pedir pro Henrique gravar pra gente,
para presentear nossos ouvintes com um trecho tão bonito, né, de uma tragédia. Bem, mas minha próxima questão é sobre uma das características marcantes na minha leitura da tragédia grega, que é a sua relação íntima com os debates da Polis de Atenas. Tem um texto seu, Matheus, inclusive, que eu trabalho em sala de aula com os meus alunos, que é o artigo Aspectos Políticos da Tragédia Grega, a importância do concurso e do mito, que foi publicado na revista Em Tempos de Histórias, em que você aborda esse elemento da tragédia e a política, né? As reflexões sobre o viver na polis e a importância do mito colocado em cena pelos escritores trágicos. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, né? Qual que é a relação do texto trágico grego como um fenômeno social mesmo ligado a uma concepção grega sobre fazer político, né? Como que o teatro, mais especificamente as tragédias atenienses, congregavam aspectos identitários, e qual que é a relação entre mito e tragédia? Além disso, qual que é a importância do coro na tragédia? Bem, são várias questões, mas que tem aí como fio condutor a ligação da tragédia com a política, né? Com o viver em Atenas, com o viver na polis de Atenas. Essa é uma ótima pergunta. A relação entre a tragédia e a política, e que durante muito tempo alguns historiadores tentaram responder pela lógica da correspondência. O que seria essa lógica da correspondência? Seria pensar que tal personagem no palco faria uma associação linear com alguém fora dele. Algo como, se nós pensar, por exemplo, o Filoctetes de Sófocles, seria uma representação de Alcebiades. Não que isso não fosse possível em alguma instância, mas a relação é mais complexa, como tudo que envolve arte, discurso e sociedade. O que nós temos são três grandes palavras: tragédia, o que os gregos compreendiam como política e mito. Essas são três grandes instâncias contempladas pelo estudo do texto trágico. Do ponto de vista historiográfico, houve uma mudança das perguntas a partir da década de 70, principalmente quando dois historiadores, que hoje ganham um caráter de historiadores já clássicos, já fundadores de uma escola, o Jean-Pierre Vernant e o Vidal Naquet, envoltos nas discussões da antropologia estruturalista, lançaram o livro Mito e Tragédia na Grécia Antiga e começaram a se indagar sobre o vocabulário da tragédia. O que o vocabulário da tragédia poderia nos indicar? E justamente em que instância esse vocabulário era rastreável em outros documentos do mundo grego. E assim, o que a tragédia nos dizia sobre a sociedade grega do século V a.C. As respostas não são exatas, mas as perguntas funcionaram como uma espécie de manifesto de uma nova maneira de se encarar esses estudos da tragédia grega. O que nos importa seria a maneira que o mito é reproblematizado nas tragédias. Vamos usar uma definição simples do que seria mito. O mito seria um discurso sagrado construído a partir de certas diretrizes que nem sempre são óbvias para quem escuta, mas para aquele que está envolvido nessas diretrizes, tais diretrizes são a própria configuração e ordenação do sentido do mundo. Assim, a tragédia reinterpretaria esses mitos, reinterpretaria essas histórias fundacionais, essas histórias com um significado político. A tragédia, como texto, como espetáculo, tem seu esplendor no século V a.C. Mas o que significa isso? O que quer dizer o século V a.C.? O século V a.C. é considerado o apogeu da história grega.
o apogeu da história ateniense. É o século das guerras, das guerras médicas e da guerra do Peloponeso. Junto a isso, houve a consolidação de um pensamento jurídico e a instauração da noção da democracia. Obviamente que a democracia grega não é a democracia moderna. Ela tem várias instâncias, até que seria uma boa ideia fazer um podcast, talvez, sobre democracia antiga e moderna. Só uma ideia. A democracia grega, ela não tem as nossas instâncias. A gente sabe que ela excluía as mulheres e excluía os estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, ela é um primeiro ensaio de independência, de um primeiro ensaio de resolução de problemas por esferas humanas, onde uma comunidade de cidadãos decidia quais seriam os próximos passos a ser tomados sem depender de esferas religiosas, de sacerdotes ou de outras negociação com os sagrados. E nisso os gregos romperam com outras civilizações antigas e até hoje herdam, até hoje, por isso são admirados por criar esse tipo de vocabulário, esse tipo de instância, esse tipo de possibilidade associada à política e às decisões humanas em seu próprio destino. Aí vocês me perguntam, mas o que a política e o direito têm a ver com a tragédia? Os poetas, tanto Sófocles, tanto Ésquilo e Eurípides, ao escreverem seus textos, pegavam esses mitos conhecidos do vocabulário comum, esses mitos que estavam na memória coletiva de todos e reinterpretavam com esse novo vocabulário advindo do direito, da política e das instituições da cidade. Assim, o que os antigos gregos viam eram os mitos antigos falando como cidadãos contemporâneos. Os olhos dos atenienses viam no palco o famoso Ulisses falando como um homem de uma assembleia. E essa era a revolução da tragédia. A tragédia reinterpretava o mito com questões do cotidiano, com questões do dia a dia. Um exemplo, a gente pode dizer, vamos pegar o Édipo. Os gregos sabiam, antes de ir ao teatro, quando estavam sentados lá, eles sabiam que Édipo era um parricida, que Édipo teria matado seu pai. Eles sabiam da questão do incesto. Mas o que tornava a peça interessante, então, se não era o desfecho? O que tornava a peça interessante, além da maneira que Sófocles estruturava a peça, era o vocabulário associado a Édipo, como o vocabulário da tirania, o vocabulário do poder. Também alguns autores faziam mudanças profundas no mito, como no caso de Eurípides. Acredita-se que a Medeia, a famosa peça da mulher, da mãe que mata os filhos, a ideia de que a própria Medeia matar os filhos teria sido uma invenção de Eurípides, que nas versões antigas do mito eram os cidadãos de Corinto que matavam seus filhos. A tragédia, então, eu vou tomar cuidado com esse termo, marca um distanciamento. Veja só, eu utilizei a palavra distanciamento e não uma ruptura com as instâncias do mito. O mito é encarado de outra forma, recolocado, revisitado, revisto, retransformado pelos cidadãos. A tragédia marca esse distanciamento do mito. O mito ainda vai estar presente na cidade. O mito ainda é importante.
mas o que nós temos aqui são questões políticas adentrando no mundo do mito. Sobre o mito, eu vou tomar a liberdade de indicar um livrinho que muitas pessoas já leram, mas que vale a pena ler ainda, é do Paul Veine, Acreditavam os Gregos em Seus Mitos, sobre essa permanência do mito, essa permanência do discurso do mito. O que, nesse sentido, a tragédia faz é revisitar os mitos e revesti-lo com o vocabulário político do século V. Isso é uma novidade muito grande. Isso é uma revolução de pensamento bastante grande. Nós já estamos em um mundo bastante saturado disso. A gente vive revisitando nossos mitos. Mas o que os gregos fizeram aqui foi, como diz um autor alemão chamado Walter Nestle, que a tragédia nasce quando se começa a olhar a ver o mito com um olhar de cidadão. Essa é a reproblematização do mito pelos problemas políticos da cidade. Os mitos dos deuses são reivindicados, são recolocados na ação humana. Então, o que temos é um tipo de arte que problematiza para os cidadãos indagações sobre como é viver coletivamente, sobre os desafios e os problemas de se viver em sociedade, de se viver em coletividade. E aí está o motivo da tragédia grega permanecer tão atual, porque nós ainda temos problemas políticos quando vivemos em comunidade. O vocabulário da tragédia, preenchido de ambiguidade, como diz Vernon e Naquet, ainda se encontra em nosso mundo político. Nós ainda temos problemas de comunidade. Por isso, nós nos sentimos ainda tocados por esse tipo de texto trágico grego. Um exemplo disso que eu vou dar é que, por exemplo, o teatro antigo oriental, o teatro antigo japonês, não consegue nos comover da mesma forma que nos comove um texto grego. E parte disso é por causa do vocabulário da tragédia, do vocabulário desse texto. Vou dar um exemplo aqui do problema desse vocabulário. Existe um projeto americano, desde o começo dos anos 2000, chamado Theater of War. É um projeto que faz leituras dramatizadas, em parte era apoiado pelo governo americano, para ex-fuzileiros de guerra. As guerras dos anos 90 dos Estados Unidos contra o Iraque e outros lugares do mundo. Então, eles se reuniam para ler peças como Ajax ou como Philoctetes, que eram peças sobre soldados e traumas de guerra, e traumas de homens solitários e homens que têm conflito. Depois da leitura, havia um debate, e esse debate era bastante acalorado. Por quê? Porque os soldados se reconheciam nesses mitos gregos, se reconheciam nesse tipo de texto. O que há em comum? Aí eu coloco o que há em comum nesse texto produzido em 400 a.C. com um soldado americano que lutou no Iraque. Por que esse vocabulário permanece? Porque o problema da guerra ainda permanece. O jeito que Sófocles trabalha a guerra, as palavras que Sófocles usa para descrever a guerra ainda permanece e ainda mantém esse texto vivo. Um outro exemplo polêmico que às vezes eu brinco nos meus minicursos que eu faço sobre tragédia é, por exemplo, assim, a gente pode pensar um paralelo entre Édipo e Bolsonaro. Édipo tenta salvar a cidade de Tebas de uma peste, e Bolsonaro qualifica uma doença como uma gripezinha. Seria possível uma montagem de Édipo em relação a Bolsonaro problematizando o coronavírus? Aqui eu já estou divagando, mas para vocês entenderem é como esse vocabulário trágico
ainda está vivo. Voltando à questão do coro, o coro é um personagem coletivo que representa em certos momentos a tradição da cidade, representa os anseios da cidade. E às vezes esse mesmo coro é representado por homens idosos e às vezes por figuras que são periféricas na cidade, como mulheres. O coro coloca para o herói as grandes questões. O coro pergunta para o herói os limites e o estatuto da ação. Pergunta no que ele faz sua ação. Então o coro seria uma paisagem coletiva perguntando ao ente individual no que ele fundamenta a sua própria ação. E à medida que ele dá as respostas, vai acontecendo os fenômenos da tragédia. Mateus, e quando pensamos em tragédia grega, muitas vezes vem em nossa mente logo esse peso dramático que os textos tinham. Mas essas peças eram encenadas em grandes festivais em Atenas, né? Grandes festas em honra ao deus Dioniso, né? Deus dos ciclos da natureza, das festas, do vinho, do êxtase e do teatro. Diante disso, será que você poderia falar um pouco pra gente sobre como era o dia dos festivais trágicos, um pouco desse mundo cotidiano ateniense, né, no qual ocorriam as festividades em honra a Dioniso, quando as tragédias eram colocadas em cena? É interessante pensar a dinâmica desse festival em honra a Dionísio, porque nos ajuda a ter noção das dimensões e da importância da tragédia, das suas forças ritualísticas e das forças cívicas que estão colocadas em jogo. Como falei, as tragédias eram possíveis graças a um contexto institucional, estando no calendário de festas da cidade, tendo lugar o teatro, público, os cidadãos. Antigamente pensava-se que as mulheres não poderiam assistir às tragédias, mas depois de algumas revisões, hoje a historiografia já admite que as mulheres também assistiam ao espetáculo. Então, tendo lugar e público específico e dia específico, a tragédia tinha essa força de congregar. Ocorriam em 3 festas, 3 vezes ao ano. As Leneias, que aconteciam no final de janeiro, para os quais se interrompiam os trabalhos do campo, do comércio e navegação, para que os cidadãos se dedicassem exclusivamente ao festival. As famosas, as grandes dionisíacas, que aconteciam no final de março, traziam viajantes a Atenas, que era o grande espetáculo, e também tinha as dionisíacas rurais, que aconteciam em dezembro em diversas regiões da Ática. No teatro consagrado a Dionísio, era reservado um lugar para que a sua imagem fosse colocada ao centro. Havia um altar de pedra a qual era colocado ali uma imagem do deus. Nas arquibancadas havia um trono esculpido reservado ao sacerdote do deus. E a cidade recebia, então, Dionísio em uma maneira festiva. É interessante pensar como isso acontecia. As grandes dionisíacas começavam pelo retorno de uma estátua de madeira de Dionísio sentado em um trono. Essa estátua vinha de um bosque sagrado de fora da cidade. Essa imagem do bosque, a imagem da mata, o bosque era um lugar não cultivado, um lugar onde o não civilizado habitava. Então saía de um lugar distante, como os gregos chamam, de uma escátia, para um lugar de civilização, para um lugar sagrado, para um lugar da cidade. Então, frente a essa estátua, vinha uma procissão festiva. Cada uma das cidades da Confederação enviava um grande falo de madeira.
E os fiéis com máscara, flores, guirlandas, instrumentos musicais faziam um cortejo. Depois havia um sacrifícios de carne, de assados, comida aonde tinha muita carne e muito vinho. Era um cortejo alegre e barulhento para que Dionísio se instaurasse em Atenas e ali a cidade o reverenciasse. Dionísio é um deus que ora é colocado como velho, ora como criança, ora como homem jovem. Tem várias representações de Dionísio. Então temos o elemento sexual do falo e elementos de fartura alimentar. O deus Dionísio era recebido então por essa cidade em êxtase, uma cidade festiva. Há uma dinâmica de sacrifício e purificação pela espera desse deus, pelo barulho que esse deus traz e por essa dinâmica. Eu estou evitando usar a palavra carnaval, mas é possível se pensar em carnaval, mas eu estou evitando utilizá-la. Assim, então, as tragédias eram apresentadas em 3 dias. Cada uma delas se apresentava 3 tragédias e um drama satírico. E no final, no 4º dia, uma comédia. Esse clima de festivais trazia uma cidade em êxtase para celebrar o Deus do êxtase, o Deus do sair de si, o Deus do teatro. Bem, nós falamos então de vários elementos importantes em torno da tragédia grega. Agora, Matheus, você poderia falar para a gente um pouco sobre os principais tragediógrafos cujos textos chegaram para a gente? Né? Na sua tese, por exemplo, você estudou a peça Filoctetes, de Sófocles, e a tragédia Orestes, de Eurípides. Será que você poderia então falar um pouco, em especial, sobre esses 2 tragediógrafos, né? O Sófocles e o Eurípides? E essas 2 peças, né, o foco central da sua tese, né, qual foi o foco central da sua tese analisando essas 2 peças? Os 3 grandes trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Cada um deles representa uma geração de poder em Atenas. Cada um deles representa uma noção de cidade e uma noção do arvorecer de Atenas. Sófocles é considerado, por ter sido um general e amigo íntimo de Péricles, o mais influente dos 3. Eurípides é tomado mais moderno dos trágicos pelas invenções que ele propôs ao coro, como dividir o coro em 2 partes, tomando a estrutura, as modificações que ele faz na estrutura da tragédia, as suas invenções no palco, e Ésquilo é o que detém o peso da tradição da tragédia. Cada um deles escreveu mais de 100, sabe? Mais de 100 tragédias, a maioria perdida, nos resta mais de Eurípides, nos restando menos de Ésquilo e nos restando algumas de Sófocles. Então, cada um deles representa um momento da cidade nesse esplendor do século V. A minha tese, Polis enferma, Nosos e a representação do logos sofístico nas tragédias Filoctetes de Sófocles e Orestes de Eurípides. Ela foi a continuação da minha dissertação de mestrado, na qual eu trabalhei apenas com o Filoctetes. Na tese eu investiguei como essas 2 tragédias, que não são as mais famosas no rol das tragédias clássicas, desenvolvem uma reflexão sobre a educação ateniense. As 2 tragédias não têm o que se chamaria daquele final trágico, emblemático, com personagens ensanguentados, ou alguém arrancando o olho, ou parricídio, ou uma mãe matando os filhos. Elas são finais mais tranquilos, são finais, entre aspas, de happy end. Então, o que eu fiz foi localizar
aonde estaria aonde estaria a tragicidade dessa tragédia? O que Sófocles e o que Eurípides, partindo da ideia que a tragédia é feita por uma comunidade de cidadãos, estariam discutindo? As respostas que eu cheguei comparando os vocabulários, já que Filoctetes em 409 e Orestes é um ano depois, foi que as duas tragédias estariam lidando com um problema educacional, que as duas tragédias estariam discutindo como se deve educar os jovens atenienses. Como a pergunta da educação seria a grande pergunta do final do século V a.C. em Atenas. Parte disso por causa do movimento sofista, por causa das novas técnicas de persuasão adotadas na cidade e por causa de uma crise de valores, percebida pelos mais velhos e não vivida e colocada de outra forma pelos mais novos. Alcibíades seria um dos estandartes dessa suposta crise. Vale lembrar que o Orestes é a única tragédia a qual a gente tem um pequeno papiro com algumas notações que seriam as notações musicais do coro. Quem quiser se interessar, procure no YouTube que vai encontrar bastantes vídeos, bastantes baseados nesse papiro de como seria um coro trágico das tragédias. É um papiro pequeníssimo, eu acho que é de 5 centímetros por 7, bem pequeno, que nos daria uma notação musical de como seria o coro de uma tragédia grega. Concluir nossa conversa, Matheus, quais obras de pesquisadoras e de pesquisadores contemporâneos você indicaria para quem quer começar a trabalhar com o tema da tragédia grega? Quais que são as principais linhas de interpretação dessas tragédias e os nomes e estudos fundamentais para a gente ler sobre o tema? Quem quiser começar um trabalho sobre o tema da tragédia, eu digo primeiro que está se aventurando em uma área que lhe trará recompensa, sabe? Isso é muito legal, porque, tipo, você vai se dedicar bastante, mas você vai sentir que você está aprendendo muito. Nunca faltará o que ler e nem com quem discutir. Várias áreas do conhecimento gostam da tragédia. A psicanálise gosta da tragédia, a história gosta da tragédia, a pintura gosta da tragédia, o cinema gosta da tragédia e, obviamente, o teatro gosta da tragédia. Eu indicaria primeiro, antes de ler os intérpretes, os grandes nomes, eu indicaria primeiro ler algumas tragédias e ver qual chama a atenção. Qual tragédia te parece mais maravilhosa? Qual tragédia te provoca mais encanto? Depois, o caminho é longo, mas recompensador. Pode-se começar com Aristóteles, mas será sempre um começo. Depois tem uma série de pesquisadores brasileiros que fazem um ótimo trabalho. Eu indico o livro do meu antigo orientador, o Dr. Francisco Marshall, que tem um livro sobre Édipo, chamado Édipo Tirano, a Tragédia do Saber, que é um livro muito legal para se ter uma ideia do que é um trabalho de história em relação a um texto trágico, a uma discussão historiográfica, a um arcabouço intelectual muito interessante sobre Édipo e vale a pena ler. A pesquisadora Raquel Gazola faz um tempinho, se encontra em alguns lugares pelos sebos da vida, pela internet da vida, um texto provocativo chamado Para Não Ler Ingenuamente uma Tragédia Grega. É um título fantástico, Para Não Ler Ingenuamente uma Tragédia Grega. Ali a autora faz uma revisão bibliográfica sobre como não cair em armadilhas do texto, como se ter uma postura crítica perante a tragédia. Seria bom começar por aí. E tem também os autores tradicionais, como Vernant, Naquet, Nicole Roux, que são indispensáveis, sabe?
Há novas abordagens com questão de gênero, com questão de masculinidades, que a historiografia americana anda tratando muito bem. E também tem os estudos de recepção da tragédia, ou seja, como o texto trágico grego é reapropriado em diversos contextos. Eu ando tentando me inserir nesse tipo de estudo. E autoras como Edith Hall, a inglesa Edith Hall, tem uma produção bastante significativa nesse contexto. O que eu aconselho particularmente é ler as tragédias, é entrar em contato com esses documentos, mesmo que traduzidos, e indagar sobre as certezas e dúvidas que a gente tem ao ler esses textos. Felizmente, o Brasil possui bons tradutores. Destaco a tradução de Édipo, que saiu, acho que ano passado, do professor Leonardo Antunes, que fez uma excelente tradução do Édipo Tirano, uma tradução lindíssima, dá para ler. A edição tem notas explicativas, isso é muito bom, e destaco essa tradução do Leonardo Antunes. O que eu quero dizer é que, além desses nomes, os textos aparecerão à medida que a gente vai fazendo perguntas às tragédias. O caminho para estudar uma tragédia é longo, mas é recompensador, porque a atualidade do texto trágico continua aí a novas maneiras de se reapropriar a tragédia. Hoje em dia, cada movimento reconfigura essas tragédias. Há Medeias africanas, há Antígonas africanas, há uma Antígona americana nova, há uma Antígona feminista, há uma Antígona antifeminista. Há bastante espaços. Esse texto continua se engajando em nossa sociedade e nos recolocando coisas. Então, o caminho é longo, mas as recompensas virão. Eu agradeço o espaço, me coloco à disposição. Quem quiser me adicionar no Facebook, me fazer alguma pergunta, é um prazer estar aqui. Foi um prazer bater esse bate-papo com você sobre esse tema que eu sou apaixonado, que eu venho há algum tempo me dedicando a ele, e muito obrigado pelo espaço. Valeu! Bom, Matheus, o prazer é todo nosso, foi muito bom essa conversa com você. Quero te agradecer, então, muitíssimo por ter se disponibilizado em falar aqui conosco sobre esse tema tão interessante que é a tragédia grega, né? Um tema tão caro para se compreender múltiplos aspectos, né, do universo grego, mais especificamente do ateniense, no período chamado de clássico, né, no século V, antes da Era Comum. E para quem quiser saber mais sobre o tema, eu sugiro que leia, além das indicações feitas pelo professor Matheus, os próprios trabalhos dele, né? A tese e a dissertação dele, que foi citada no episódio, e também o artigo Aspectos Políticos da Tragédia Grega, a importância do concurso e do mito, que eu também citei para vocês, do professor Matheus Dágios. E eu indico ainda que vocês leiam o último artigo do professor Matheus, intitulado Performance e Convencimento, o relato de uma assembleia no Orestes de Eurípides, publicado na revista Fragmentos de Cultura no dossiê Performances na Antiguidade, que foi organizado por mim, pela professora Carolina Kesser e pelo professor Ivan Vieira Neto, publicado agora em 2020. Todo esse material está disponível online. Bom, com isso, nós chegamos então ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço todas e todas que nos ouviram até aqui. Agradeço também ao meu orientando de mestrado Henrique Hamster Pause, que fez a leitura do belíssimo trecho da tragédia Édipo Tirano. E agradeço muito ao meu amigo Danilo Roxette pela edição do áudio do trecho da tragédia. E se você gostou do conteúdo que a gente produz, não deixe de seguir nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Também não deixe de nos seguir no Instagram, nosso perfil lá é o Gemão FSM. Sigam também nossa página no Facebook e no Twitter. Nós esperamos então vocês nos próximos episódios. Até mais!